Provérbios 4, a partir do versículo 20, diz assim: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti. Desta vez, nós colocamos esse momento tão importante do culto, Senhor, que é o momento da palavra. E a nossa oração, Pai, é que de fato a palavra possa servir de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Nós não queremos saber se a palavra é agradável ou não, se é de consolo ou de confronto, se é de juízo ou de bênção. O que nós queremos, Pai, é sermos guiados pela Tua palavra. O que nós desejamos é que Tua palavra seja aquilo que é promessa Tua, luz para os nossos caminhos, Pai. Lâmpada para os nossos pés. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos a graça, Senhor, de termos uma vida guiada por Tua palavra, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Só uma justificativa, querido. Eu estou com o texto aqui, está preparado, mas há um certo temor no meu coração por causa do tempo que eu tive para me organizar, entende? Eu acho que eu tive a semana mais agitada dos meus últimos 10 anos. Acho que eu nunca dirigi tanto na minha vida como nessa semana que eu passei em Imperatriz, entende? Foi assim uma loucura. E eu não tive tempo de pegar no texto até ontem, lá pelas 10 horas da manhã, foi quando eu fui ler o texto e fui começar a pesquisar. E eu estou dizendo isso, querido, porque o crédito para a mensagem quase toda vai para Charles Swindoll, né? Embora eu não consiga colocar com tanta clareza e com tanta unção como ele faz, mas eu peguei muito do texto. Ele escreveu um comentário de Provérbios, uma espécie de devocional, e ele, sobre esse texto aqui, ele fez umas 5 devocionais, e eu saí lendo a devocional dele, né? Ele foi muito específico com palavras, né? Um significado no original hebraico e tudo, e eu fui pegando todas as informações, sem ter tempo para fazer as pesquisas que eu costumo fazer para pregar, entendeu? Então, aquilo que for de bênção é crédito para o Swindoll, e aquilo que sai errado é culpa minha, tá? Para ser justo com o Swindoll. Bom, queridos, e eu começo citando ele. Ele diz que a mensagem central do livro de Provérbios é esta. Olha só: faça as coisas à maneira de Deus, e você será bem-sucedido em cada esfera da vida. Ignore a sabedoria divina e você fracassará. Ele escreve isso bem no começo do seu livro, a respeito do livro de Provérbios. É engraçado que a vontade que eu tenho é de pregar só sobre isso aqui, entendeu? Porque é uma citação tão específica, irmão, tão concisa, mas ao mesmo tempo tão precisa na informação. Olha que coisa interessante: faça as coisas à maneira de Deus, e você será bem-sucedido em cada esfera da vida. Ignore a sabedoria divina e você fracassará. Irmãos, se alguém conseguiu sintetizar o livro de Provérbios numa frase, foi esse camarada, entendeu? O que o livro ensina é isso. Se você alcançar a sabedoria de Deus, que é fazer as coisas à maneira de Deus, da forma como Ele nos instrui a fazer, você será bem-sucedido em cada esfera da sua vida. Se você ignorar a sabedoria de Deus, se você disser, bom, eu vou viver a vida do meu jeito, eu não quero saber do que Deus tem para me falar, eu vou guiar a minha vida de acordo com a filosofia de vida que eu tenho, de acordo com os conceitos que eu tenho de vida, bom, então você está preparado e com certeza
vai fracassar, querido. Entende? Agora, olha só, querido. Como eu sei que isso é verdade, todo o ensino deste livro a respeito da sabedoria tem a ver com conhecer a vontade de Deus revelada, sabe? E andar de acordo com esta vontade. E isso inclui, logicamente, a maneira como nós protegemos o nosso coração, que é esse o tema dessa noite. Protegendo o nosso coração. Nós estamos aqui, querido, num capítulo que tem 3 discursos. Todos eles começam, só no primeiro que é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Meu filho, o filho meu filho. Você pode pegar o versículo 1, o versículo 10 e o versículo 20, e você vai encontrar essas 3 divisões, querido, muito clara no texto, muito específica na verdade. A sessão passada, do 10 ao 19, a questão lá era o caminho da sabedoria e o caminho da maldade. A orientação do pai para o filho é: escolha o caminho da sabedoria e rejeite o caminho da maldade e você será bem sucedido. A orientação para o filho agora é: filho, guarde o teu coração. Entende? E é sobre isso que nós vamos trabalhar, querido. Eu vou fazer 4 perguntas e vou responder ou tentar responder essas 4 perguntas. E com isso eu creio que eu consiga transmitir a você um pouco daquilo que o autor pretendia falar conosco através desse texto. A primeira questão, querido, é: por que proteger o nosso coração é tão importante? Olha os versículos 20, 21 e 22. O que importa realmente é o 22, mas olha só, querido, olha. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Observe, querido, a expressão novamente, meu filho, é muito claro, ele está começando uma sessão, tá bom? Agora preste atenção na maneira como Salomão organizou, querido, essa introdução aqui. Esses 3 versículos aqui é uma preparação para aquilo que ele de fato quer falar ao filho. Então ele traz aqui no começo uma exortação. Ele diz: meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus ensinamentos. Se você olhar nos textos anteriores, você vai perceber, querido, que isso vem se repetindo ao longo do texto. Filho, ouça as minhas palavras. Filho, preste atenção naquilo que eu tenho para dizer, entendeu? Ele sempre começa com essa exortação. Aqui ele traz um mandamento, depois da exortação ele traz um mandamento. Olha, não deixe que eles, no caso aqui, os meus ensinamentos ou os meus mandamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-o no mais íntimo do seu coração. Não perca de vista, é o que ele está dizendo. Não esqueça aquilo que eu vou te dizer. Eu vou te ensinar algo e eu quero que você guarde isso de todo o seu coração. Não deixe ele escapar de vista aquilo que eu vou te ensinar. O que eu vou te ensinar é muito importante. Aí ele explica, irmãos. Olha a explicação, querido, que ele vai dar para essa exortação e para esse mandamento. Porque são vida. No caso aqui, porque os meus ensinamentos ou os meus mandamentos são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Por que é tão importante, querido? É porque aquilo que eu vou te ensinar, filho, é vida. Meus mandamentos, meus ensinamentos, minhas palavras são vida para você. Por isso que você deve guardar isso no mais íntimo do seu coração. Queridos, o assunto aqui é a proteção do coração. E na mente de Salomão é uma questão de vida ou morte. Veja, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde no mais íntimo do seu coração. Por quê? Porque são vida. É uma questão de vida, querido. Não ouvir, não dar atenção àquilo que o pai vai ensinar, trará consequências terríveis para a vida do filho. Na verdade, querido, olha, essa é uma coisa tão simples, irmãos. A gente vive numa época assim tão delicada, né, que desrespeitar pais hoje, ou não dar atenção à orientação dos pais hoje é uma coisa tão comum, que a gente quase nem liga mais, a gente trata com uma certa naturalidade isso. Mas, queridos,
Eu vi um pregador, ele colocou uma sugestão, um tema bem sugestivo, né? Como encurtar a sua vida nessa terra. Era o tema da mensagem daquele homem. Como encurtar a sua vida. E a resposta era bem básica. Ele está citando 3 textos. Ele cita Deuteronômio, ele cita Provérbios e cita também o texto de Hebreus, né? De Efésios, na verdade. Filhos, honre o seu pai, obedeça ao seu pai, porque se você fizer, você viverá mais. E eu falei disso semana passada, né? Se você não fizer, você vai viver a menos. Quando um filho, querido, ele rejeita a instrução que o pai dá, quando um filho vira as costas para um ensinamento do pai, ele está assinando uma sentença de morte, querido. A gente não liga muito para isso, irmãos, a gente não fala muito isso porque é algo assim muito forte, soa muito forte, né? Mas a verdade bíblica é essa. E que vai se repetindo está lá na lei, no Levítico, está lá em Deuteronômio, está em Provérbios, está nas cartas de Paulo, está lá em Hebreus. O texto vai se repetindo, irmãos. Se nós não dermos ouvido, querido. A mesma coisa eu poderia dizer, irmãos, quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, é como se nós estivéssemos assinando uma sentença de morte, sabia? E uma morte mais rápida. Irmãos, eu sei que isso é complicado e eu não queria começar essa ministração dessa forma. Mas tem coisas, querido, que a gente precisa trazer à luz. Esse é um texto muito claro, querido. Atente para o que eu vou te dizer. Ouça, guarde no coração, porque isso é vida para o teu corpo. Vida. Vida e saúde, irmãos. Veja o que ele está dizendo. Meu filho, eu vou te instruir. E você deve prestar muita atenção no que eu vou dizer. Nunca permita que esta instrução ou esse mandamento se afaste dos seus olhos. Não a perca de vida. Na verdade, guarde esta instrução no mais íntimo do seu coração. E por que tanta ênfase nessa instrução? Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. E o que Salomão quer dizer, irmãos, com isso? Sabe, ele está dizendo que esse conselho não apenas impedirá que o seu filho morra, como também lhe ajudará a viver verdadeiramente. Não meramente existir, mas viver. Este conselho também, diz o Salomão, vai ajudar o seu filho a ter boa saúde e evitar as consequências físicas do pecado. Quando ele fala saúde do corpo, querido, ele está dizendo que se você obedecer às instruções, com isso você evita as consequências negativas do pecado no seu próprio corpo. Olhem, quantas pessoas, querido, não morrem... A gente pensa assim, o pecado não mata. O pecado não mata. O pecado mata espiritualmente. Não, querido, o pecado mata espiritualmente, mas o pecado mata também fisicamente o ser humano. Eu já citei aqui uma história que eu ouvi há muito tempo. Eu era vendedor lá em Imperatriz, estava numa escola, num bairro bem distante, e ali, na hora do recreio com os professores, eles estavam contando a história de uma menina que queria ir para a praia, foi pedir para a mãe, e a mãe disse, não vai, é perigoso. A praia não está ainda demarcada, não vai. E as amiguinhas no ouvido, vamos. E a menina foi, saiu pulando do quintal da casa dela, para a casa da vizinha, que não sei para onde, saiu com as amigas e foi realmente para a praia. Só que, querida, ela foi, mas voltou no caixão, entendeu? A desobediência daquela menina levou ela literalmente à morte. Se ela não tivesse ido, ela não teria morrido. O pecado, querido, traz consequências negativas sobre o nosso corpo. Você quer ver uma coisa interessante? Quantas pessoas hoje não estão enfermas frutos do pecado? Vou te dar um exemplo, querido. Você já ouviu falar de doenças sexualmente transmissíveis, não já? Quantas pessoas, por causa de uma relação sexual indevida, não está doente hoje? Se eu fosse falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, irmãos, isso aqui é uma coisa
Sabe, eu já vi tanto sobre isso em escola, se alerta muito a meninada para ter cuidado com isso, entendeu? Fruto do pecado, querido. O pecado realmente adoece a gente, mas também mata as pessoas, literalmente, tá? Agora veja, que instrução, querido, ou mandamento, eu estou tratando aqui instrução e mandamento com a mesma coisa, tá bom? É esse que é tão importante. Por que ele está chamando tanta atenção para esse mandamento, para essa instrução? É o versículo 23. Aqui ele realmente traz a instrução para o filho. Qual é a instrução, irmãos, que é o centro dessa mensagem? Ele diz, olha, filho, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Queridos, essa é uma mensagem que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Como diz lá o Hernandes Lopes, falando sobre isso aqui, nós guardamos os nossos bens, nós guardamos as coisas, mas nós raramente nos preocupamos, irmãos, em proteger, em guardar o nosso coração. Guardar o coração aqui, querido, é mantê-lo sob o constante cuidado e observação. Eu vou falar muito sobre isso hoje na nossa ministração, tá bom? A segunda pergunta que nós vamos fazer e responder é: o que devemos fazer para proteger o nosso coração? Novamente, nós vamos ler o texto, querido. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. De tudo que se deve guardar, quando você vai para o texto original, irmãos, lá está dizendo assim, olha, guarde com toda diligência. É isso que ele está falando lá, tá bom? De tudo que se deve guardar, isso está falando de guardar com diligência. A palavra é essa aqui, querido. E essa palavra diligência, irmãos, ela vem de um substantivo que significa lugar de confinamento. Um lugar que deve ser cuidadosamente observado, protegido, preservado ou guardado como uma cidade murada, entendeu? A palavra aqui faz alusão ao dever de um vigia em uma porta ou uma sentinela sobre uma torre. As vidas de todos na cidade dependem muito dessa atitude diligente. Eu estava assistindo um filme ontem, que se alguém quiser assistir depois me procura, tá bom? Chamado Mulan. É um filme da Disney. Muito, muito bom filme, viu, gente? Muito bom filme. O filme traz essa realidade. As cidades do passado, querido, ela é cercada por muralhas altas e muito largas, a ponto de gente morar sobre as muralhas, entendeu? Mas sobre aquelas muralhas havia torres de vigia. E sobre as muralhas havia as pessoas que vigiavam a cidade, entendeu? Essa palavra diligência aqui faz menção, irmãos, a um sentinela sobre o muro, vigiando a cidade de possíveis intrusos, entende? As pessoas dentro daquela cidade, elas dependem, querido, dessa atitude diligente, dessa pessoa que está ali, alerta o tempo todo, observando tudo ao seu redor, para não comprometer a vida dos habitantes que estão ali, que de certa forma depende dele. Olha que coisa interessante, irmãos. Guarde com toda diligência, ou como diz aqui o texto que nós estamos lendo, de tudo que se deve guardar, tá? Tem a ver com essa atitude, querido. Com um sentinela sobre o muro de uma cidade, vigiando a cidade. Agora, eu quero chamar a sua atenção, querido, porque esse mandamento ele é tão relevante para Salomão, que ele praticamente redobra a ênfase, querido, combinando aqui essa ideia de diligência com uma ordem. Não só deve fazer com diligência, não só deve guardar, mas ele diz depois, olha, guarde bem o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde bem. Ele repete, querido, guarde bem o seu coração. O verbo aqui, irmãos, guardar, é um verbo que está no hebraico e ele significa preservar, guardar. A mesma palavra aparece, por exemplo, lá em Isaías 26:3. Lá está escrito assim, olha, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. A ideia é, tu preservarás, tu guardarás em paz, Deus nos guardando, né? Deus guarda em paz aquele cuja mente está firme no Senhor, aquele que confia no Senhor. A palavra é usada frequentemente na literatura de sabedoria para descrever a Deus como o pastor do seu povo. Qual é o papel de um pastor, irmãos? Um pastor, querido,
é alguém que vigia os seus rebanhos, né? É alguém que está ali protegendo o seu rebanho, tanto com relação aos lobos, mas para que eles também não se firam, né? Estão ali protegendo os predadores, suprindo as necessidades daquelas ovelhas. A ideia dessa palavra é essa ação de Deus em nos guardar. Quando ele diz guarde o nosso coração, o autor tem em mente isso, querido. Literalmente, essa palavra descreve o dever de um guarda em uma torre de vigia. Tem o mesmo sentido da outra palavra, entende? Ele usa duas vezes, duas palavras com sentido semelhante, querido. E isso tem uma mensagem muito clara. Isso é importante demais. Ele está se repetindo, entende? Ele vigia, querido. Olha a coisa interessante. Ele vigia continuamente o horizonte, procurando detectar a aproximação de exércitos ou ataques noturnos. Estou lembrando do filme de ontem, né? Ele discerne quem pode entrar na cidade e está autorizado a usar a força mortal para impedir a entrada ilícita. O Charles Swindoll aqui, querido, ele sugere uma paráfrase aqui, na expectativa de clarear o que Salomão está dizendo. Qual que é a paráfrase que ele sugere? Ele diz assim, olha, mais do que todo o resto que deve ser guardado, que deve ser cuidadosamente vigiado e protegido, como uma cidade ou um cofre no banco, proteja o seu interior, a sua mente, as suas emoções, o seu caráter. Como uma sentinela à porta vigia uma cidade em uma torre de vigia. Coração aqui, querido, não tem a ver com o órgão físico que bombeia o sangue. Coração aqui, ele é usado no sentido de falar do homem interior. É a nossa personalidade. Eu diria que é o nosso eu, sabe? É o coração aqui. Não tem nada a ver. Então, da mesma forma que um vigia, querido, guarda, que um sentinela guarda uma cidade sobre os muros, assim nós deveríamos guardar o nosso coração. Nada que vá fazer mal ao coração deveria entrar. Nós, como bons sentinelas, deveríamos barrar a entrada. Eu vou já falar sobre isso, tá bom? O que nós devemos fazer, irmãos, para proteger o nosso coração? Foi a pergunta, né? Nós devemos guardá-lo diligentemente, como uma sentinela vigia uma cidade. Queridos, antes de dar sequência aqui, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Nós somos pessoas muito preocupadas com o externo. Isso é característica do ser humano, natural. Novamente, não crítica, só uma observação. As academias, se você for Imperatriz, você vai ver, irmãos, de 5 da manhã até meia-noite aberta. E o tempo todo, meu filho trabalha na academia, entendeu? Ele acorda todo dia 5 horas da manhã para chegar lá, porque já tem clientes lá esperando já. Nós fazemos o possível e o impossível para cuidar do corpo. Não está errado, está certo, querido. A única questão, irmãos, a única questão aqui a ser observada é que nós não temos o mesmo zelo em cuidar do nosso coração. Nós somos muito bons em cuidar daquilo que todo mundo vai ver. E às vezes essa é a motivação para cuidar tanto do corpo, entendeu? Nós queremos nos mostrar. Mas nós não temos o mesmo cuidado para cuidar do coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós guardamos muito, querido. Nós zelamos muito. Olha, eu fico pensando o seguinte. O camarada pensa assim, eu vou ter um dia corrido, entro 8 horas, saio 6 da tarde, às vezes tem faculdade à noite, sai direto para... Então ele pensa o seguinte, o único horário que eu tenho para fazer academia é 5:30 da manhã. Pois eles estão lá às 5:30 da manhã. Eu acho admirável, irmãos, é uma disciplina muito boa. Agora, como eu sou um pastor e a minha função é alertar você para uma vida espiritual, eu pergunto, será que nós teríamos a mesma disposição para levantar às 5:30 da manhã e orar, porque nós não vamos ter tempo durante o dia? Entende? Será que nós pararíamos lá pelas 10 da noite, tiraríamos ali 20 minutos, meia hora de oração, para cuidar da nossa vida espiritual? Eu quero que você compreenda, querido,
Guardar o coração, irmãos, tem a ver com vida com Deus. Tem a ver com conhecer Deus. Tem a ver com oração. Sabe, eu quero que você preste atenção, querido, naquilo que vem sendo dito. O pai está dizendo para o filho: filho, sobre tudo que se deve guardar. Ele não está dizendo que você deve ignorar as outras coisas. Guarde, mas sobre tudo, guarde o coração. Agora veja, querido, por que devemos guardar o nosso coração, irmãos? E olha a resposta que é dada: porque dele procedem as fontes de vida. Do coração procede as fontes de vida. A palavra aqui, irmãos, para procede no hebraico, literalmente quer dizer o ato ou lugar de saída. É o lugar de onde se vem ou o lugar para onde se vai. De acordo com o contexto aqui, querido, esse procede aqui, a palavra mosar, é o lugar de onde a vida vem. Entende? Em outras palavras, o coração, o ser interior, é a verdadeira origem de nossas vidas. É dele que procede a vida. Por isso que eu preciso guardar esse coração. Por isso que eu preciso, irmãos, montar sentinela para não permitir, querido, que alguma coisa intrusa entre no meu coração e bagunce essas fontes de vida. O ensino, querido, é que nós devemos guardar acima de todas as coisas o nosso coração. E por quê? Porque dele procedem as fontes de vida. E o que significa, querido, isso? O que está querendo dizer com isso tudo? Que a nossa conduta moral, irmãos, nossas ações, nossos procedimentos são determinados pela condição do nosso coração. Se o nosso coração for puro, a nossa vida será pura. Se o nosso coração estiver corrompido, a nossa vida também será corrompida. Lembra lá de Jesus? Acho que é Mateus 15. O problema não é o que entra, né? O problema é o que sai. Por quê? Ele diz, porque o que sai, sai do coração. Aí ele começa a descrever o que sai desse coração. Ele cita lá uma série de coisas, querido, imoralidade, tudo mais. Agora, por que essas coisas estão saindo, irmãos? Porque nós não guardamos o nosso coração. Porque nós não montamos sentinelas à porta do nosso coração. Irmãos, como isso é importante, querido. Eu estava lendo, eu vou lendo essas coisas, irmãos, e isso vai me ensinando, sabe? Isso vai, inclusive, vem mudando algumas maneiras de eu orar, entendeu? Vem me ensinando a orar pelos meus filhos, principalmente, né? Mudei a oração em relação aos meus filhos por causa de Provérbios. A gente vai aprendendo, querido, vai aprendendo e vai ajustando a maneira de orar, entendeu? Vai ajustando a maneira de ver. A oração pelos meus filhos, número 1, eu faço 3 orações pelos meus filhos repetidamente, querido. Eu oro pela plenitude do Espírito Santo na vida deles. Eu oro para que Deus dê a eles sabedoria. E aí eu incluo aqui conhecimento, entendimento, inteligência, discernimento, que são palavras que Salomão usa para descrever sabedoria como um todo, entende? E eu oro por prosperidade, não só material, mas por prosperidade em todos os aspectos da vida deles. Essa é uma oração que eu faço continuamente, todos os dias, entende? Eu vou ajustando, irmãos, a minha oração àquilo que eu vou aprendendo. Aqui nós temos uma coisa que vai me ensinar bastante, que é essa questão do coração. Nós somos chamados, e isso é tão importante para Salomão, que ele usa 2 palavras, ele usa a palavra diligência e a palavra guardar, para dizer basicamente a mesma coisa. E quando ele repete, é porque a repetição, querido, está dando ênfase àquilo. Aquilo é muito importante, portanto ele vai repetir a ideia. Devemos vigiar o nosso coração. Nós vamos falar bastante sobre isso. Olha, mais do que todas as coisas que exigem ser guardados com diligência, como os tesouros, casa ou mesmo o nosso próprio corpo, devemos guardar o coração para que não seja contaminado pelo erro, nem afunde no vício. Por quê? Porque ele está sujeito ao mal
e cercado de adversários por todos os lados. Alguém disse, querido, que o coração que vivifica e controla o corpo deve, obviamente, ser impedido de tramar o mal. O que Salomão está dizendo é que o nosso coração ele é influenciável, entende? A nossa exposição diante das coisas, das redes sociais, das mídias, a nossa exposição diante dos amigos, né, daquilo que nós vimos, ouvimos, querido, isso influencia o nosso coração. Por isso que eu devo guardar o coração, entende? Agora, e aí, irmãos, eu vou gastar um tempo com isso aqui. Como nós devemos proteger o nosso coração? Eu praticamente vou encerrar a mensagem com isso aqui, tá bom? Como que eu devo proteger o meu coração? Nós já vimos que a orientação de Salomão para o seu filho é: filho, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o coração. Ponha vigia. Não permita que um intruso entre nele, porque ele é influenciável. Dele procede as fontes da vida, e essas fontes de vida podem ser contaminadas por aquilo que entra. Então ponha sentinela, vigie, para que o seu coração não seja contaminado. Agora, como é que eu protejo esse coração, querido? A primeira resposta de Salomão, querido, é que eu devo ignorar as falsas orientações. Irmãos, olha o versículo 24. Afaste ou desvie, a palavra no hebraico é essa aqui, ou desvie de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. A palavra desviar aqui, querido, ela é a tradução de um verbo que quer dizer dar as costas, entendeu? O objeto desse verbo aqui é o que ele diz aqui, ó, afaste ou desvie de você a falsidade da boca. Ele está falando aqui o objeto aqui é essa tortuosidade, que ele chama aqui de falsidade da boca. É a tortuosidade da boca, ou a boca enganosa. E isso dá a ideia, querido, de algo que está sendo curvado ou torcido, e ele está perdendo a sua forma normal. Às vezes, essa palavra é traduzida como perversa ou algo deformado. E veja, descreve algo, né, descreve a verdade como alguma coisa que foi curvada ou que foi torcida. Sabe qual é o conselho aqui de Salomão, querido? Evite as pessoas que distorcem a verdade divina. É isso que ele está ensinando. Quando ele diz aqui, olha, novamente, desvie de você a falsidade da boca, ele está dizendo o seguinte: evite as pessoas que distorcem a verdade divina. Eu fico pensando, querido, como nós estamos numa época assim, onde o conhecimento é muito acessível. Todos nós temos isso aqui ao alcance de um toque do nosso dedo. Nós temos aí YouTube, né? Eu converso com pessoas, né? Já tentei ajudar pessoas que ficam ouvindo, queridos, pregadores. Irmãos, me permita dar um conselho a vocês. Se não fosse exagerar demais, irmãos, principalmente aos novos convertidos, antes de começar a ouvir um pastor, seria interessante que você perguntasse a mim ou ao seu líder o que ele acha de tal pastor, sabia? Porque há muita gente, querido, ensinando muita coisa na internet. Há uma moda agora entre o pessoal no Brasil de ouvir rabinos. Alguém me mandou os vídeos de um certo rabino lá de Minas Gerais. Estava com dúvida, estava ouvindo aquele negócio ali e perguntou o que eu achava. Aí ele me mandou lá trechos de mensagens e eu disse: minha querida, um rabino não convertido, ele vai dizer que a Bíblia que nós temos é errada e que o Novo Testamento é pura blasfêmia, não tem utilidade nenhuma. Então, se você quiser ouvir um conselho, eu vou te dizer, deixa de ouvi-lo. Se você quiser, eu te indico pregadores brasileiros, ou até americanos, se você quiser, que vão te trazer uma compreensão mais correta da palavra.
Mas evite esses rabinos, porque na maioria, queridos, eles vão criticar a nossa fé. Na imensa maioria, a não ser que seja um rabino, até mesmo um rabino que se diz cristão, você tem que ter muito cuidado com isso, querido, né? Já na época de Paulo havia muito esses pessoal, vão distorcer, querido, aquilo que nós cremos. Então você tem que ter muito cuidado, irmãos, com pessoas que distorcem a palavra de Deus. Há muitos deles na internet hoje. Há muitos, irmãos. Eu quero que você compreenda uma coisa. Eu sei que é chover no molhado, querido, mas não custa. Eu sinceramente acredito que a repetição é a mãe de todos os aprendizados. Olhe, mesmo chovendo no molhado, querido, um pregador citar a Bíblia não quer dizer que ele está sendo fiel a ela. É importante que você entenda isso, irmãos. Ah, pastor, mas ele está lendo a Bíblia. Sim, ele está lendo a Bíblia. Até aí é bom, querido. O problema é a interpretação que ele está dando para ela, entende? Novamente, citando uma coisa muito antiga que eu venho repetindo, porque de todos os exemplos é o mais perfeito que eu acho para tentar mostrar a você, querido, como que o fato de citar uma Bíblia pode ser perigoso para nós. Há muito tempo atrás, num período de Natal, eu estava sentado na porta do hotel onde eu trabalhava, do lado tinha uma galeria, e ali, colado com o hotel, tinha uma lanchonete que vendia lanches e também bebidas, né? Havia um grupo de jovens bebendo ali, perto. E eu sentado na porta ali, sem fazer nada, né? E ouvindo a conversa. No meio da conversa, eles estavam todo mundo bebendo cerveja. No meio da conversa, querido, uma menina, uma moça, pega um copo de cerveja e pergunta para o grupo: é pecado beber? Todo mundo se entreolhando sem dar uma resposta. E ela diz: não, não é pecado. E eu posso provar para vocês na Bíblia que não é pecado. E ela cita o texto de Jesus. O que importa não é o que entra no corpo. Não é isso que importa. O que importa é o que sai do coração. Queridos, ela está certa. Entende? Ela está citando a Bíblia até corretamente. Porque lá o texto fala de comer com mãos sujas. Não importa o que vai entrar. Agora, pergunta: é esse o ensino da Bíblia a respeito de beber? E você tem que concordar que não, querido. Não é esse o ensino. Entende? É possível, irmãos, usar a Bíblia com uma certa coerência e mesmo assim estar completamente equivocado na sua interpretação. Então, se você quer proteger o seu coração, evite, querido, pessoas que distorcem a verdade divina. Ah, pastor, mas como é que eu sei? Ah, irmãos, aí nós vamos voltar para uma questão muito simples. Inclusive, lá vai eu fazer uma queixa a vocês, tá? No grupo agora de leitura, só eu e o Antônio Carlos, praticamente estamos postando lá. E a minha esposa aqui é Goulart. Cadê os irmãos? Não estão lendo mais? Nós temos um grupo com quase mais de 30 pessoas da igreja que se dispuseram a ler a Bíblia toda esse ano. Cadê os irmãos? Pararam com a leitura? Ou só não estão compartilhando? Entende? Ouça, querido, sem que você conheça a palavra, você não terá como, querido, como discernir se aquilo que as pessoas estão ensinando é verdade ou não, ou se aquilo é distorcido ou não, querido. Você precisa, irmãos, é muito importante, querido, que a gente tenha um conhecimento bíblico. Meu Deus, eu falo há 10 anos a vocês sobre isso. Eu venho me repetindo, talvez soe até chato para vocês ficarem ouvindo isso tudo. Mas, querido, como é que você coloca isso aqui em prática? Sem que você tenha conhecimento da palavra de Deus? Impossível, irmãos. Impossível, entendeu? É necessário conhecer, querido. É necessário conhecer. Bom, eu vou seguir o texto. O ensino aqui, veja, desvie de você ou afaste de você a falsidade da boca, né? A ideia de Salomão é
evite as pessoas que distorcem a verdade divina. Essa é a ideia. Ele não se refere aqui, querido, não está se referindo aqui a meros mentirosos. Não está só falando de você não falar a verdade, ou só de ouvir pessoas que estão mentindo, mas tinha em mente falsos professores e influências perturbadoras. As suas mensagens parecem ser similares à verdade divina. Elas parecem ter bom senso e até parecem ser convincentes, mas as suas orientações conduzem ao destino errado. Entende? Você está ouvindo, faz e tem uma lógica até, mas não é, na essência, querido, aquilo vai te conduzir para longe de Deus. Eu poderia dar muitos exemplos disso, irmãos, mas a gente vai ter que andar um pouquinho, tá? Veja, a segunda metade do texto diz assim, olha, voltando aqui, afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Manter longe aqui, querido, fala de alongar, essa é a expressão no original hebraico, tá? Essa palavra alongar, ela deriva de um verbo e significa remover, né? Remover, remova, é o que ele está dizendo. Vou traduzindo aqui, olha, remova, né? Para longe de você, lance para longe de você a perversidade. A palavra perversidade aqui, ela é traduzida, querido, de uma palavra que quer dizer deturpação. Afaste de você, remova de perto de você a deturpação da palavra. Lábios é uma referência a discurso ou palavras. A instrução é que a gente remova de nosso ambiente qualquer influência que não seja de acordo com as Escrituras, e nós devemos evitar qualquer pessoa que distorça a palavra de Deus. É assim que Salomão está dizendo ao seu filho que ele deve guardar o coração. Evite pessoas que distorcem as Escrituras, remova para bem distante de você, lance para bem distante de você, né, qualquer influência que não esteja de acordo com as Escrituras, e novamente evite pessoas que distorçam a palavra. Irmãos, é muito repetitivo. Por quê, querido? Eu quero que você entenda uma coisa, é porque é importante demais, por isso a repetição. Se nós não atentarmos para essa realidade, irmãos, se nós não obedecermos a esse mandamento, querido, nós poderemos estar acolhendo no nosso coração muita coisa que não presta, irmãos. Olhe, eu diria que a internet trouxe para nós, querido, uma coisa que é bênção demais, irmãos. O conhecimento está acessível a qualquer pessoa, irmãos. Tudo que você quiser aprender hoje, você aprende no YouTube. É só colocar lá o tutorial do que você quer fazer, irmãos. Quer aprender a cozinhar uma carne? Coloque lá um tutorial de como se cozinha uma carne. Quer fazer um prato específico? Vai para tudo, irmãos. Quer aprender a mexer no celular? Vai lá para o tutorial. Tudo. Quer conhecer teologia? Irmãos, tem cursos e mais cursos de teologia. Tudo está acessível. Agora, essa facilidade toda, irmãos, ela traz problemas consigo, entende? Primeiro, você tem que ter cuidado com aquilo que está aprendendo. Você não sabe se a fonte é confiável ou não. Segundo, por causa da facilidade, muitas vezes a gente para de gastar tempo estudando. Eu trouxe muito do Charles Swindoll, irmãos, porque eu não tinha tempo de fazer aquilo que eu faço, mas geralmente, segunda, terça e quarta, eu me preparo para quarta-feira à noite. Quinta, sexta, sábado e domingo, eu me preparo para o domingo, entendeu? Então eu vou lendo todas as traduções, eu vou lendo, pesquisando no dicionário, vou lendo os comentários, eu vou tentando montar, eu trabalho muito tempo com a mensagem para tentar entender o que está sendo dito. Quando eu sei aquilo que de fato o autor está ensinando, aí eu vou concentrar em esmiuçar aquilo de maneira que se torne didático. Por exemplo, o texto aqui é muito claro, o texto principal da nossa reflexão aqui é sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Então, esse é o assunto, irmãos. Tudo gira em torno desse assunto, entendeu? Tudo gira em torno disso. Então, fica mais fácil. Tudo que eu tenho que fazer é tornar isso didático. Como é que eu faço, irmãos? Só para você ter uma noção de como funcionam essas coisas, querido. Olha só. 4 perguntas eu fiz a vocês.
A primeira, eu não lembro de cabeça assim, eu tenho que ir para o texto mesmo. Por que é tão importante proteger o nosso coração? A segunda, querido, vamos lá para o texto. O que devemos fazer para proteger o nosso coração? A terceira, porque devemos proteger o nosso coração. E a quarta, como devemos proteger o nosso coração. Você percebe? Tudo gira em torno da mensagem central do texto. Tudo gira em torno da mensagem central. Quando se tem isso, querido, fica fácil de você ensinar, entendeu? Então vamos lá. Como é que nós protegemos o nosso coração, irmãos? Ignore as falsas orientações. Ignore as falsas orientações, querido. Mantenha longe de você aqueles que deturpam a palavra de Deus. Aqueles que estão distorcendo a palavra de Deus. É a primeira maneira de você guardar o seu coração, querido. Olhe, eu fui fazer isso e me perdi aqui. Veja, a clareza desse ensino, querido, ela fica mais explícita quando a gente compara as palavras com aquilo que foram dito lá no início. Lembra lá? Meu filho, né? Guarde, ouça as minhas palavras, guarde bem as minhas palavras. E aqui ele vem dizer assim, olha, mantenha longe de você as palavras tortuosas, as palavras distorcidas. Uma coisa são as palavras do pai, é o mestre que está ensinando ao seu discípulo, é o pai que está ensinando ao seu filho, é Deus que nos ensina por meio da palavra. Do outro lado, querido, são falsos mestres que estão trazendo conceitos equivocados para nós. Então você percebe muito bem a clareza de uma coisa. Uma coisa é você ouvir um ensino correto, outra coisa é você ouvir esse ensino de maneira distorcida. E quando nós ouvimos o ensino, irmãos, de maneira distorcida, nós estamos, de certa forma, baixando a guarda do nosso coração. Eu protejo o meu coração, querido, quando eu rejeito o erro e a distorção oriunda de fontes não confiáveis. E eu atento para um ensino procedente de lábios de verdadeiros homens de Deus. O contraste é muito explícito, irmãos. Fontes não confiáveis, falsos mestres. Lobos vestidos em pele de cordeiros. Gente que está com a Bíblia na mão ensinando, mas tudo o que ele faz, toda a intenção do seu coração é apenas se dar bem na vida. Aí nós incluímos aqui um monte de coisa, irmãos, como teologia da prosperidade, essas coisas todas que nós temos por aí o tempo todo batendo na nossa porta, entendeu? Essa coisa de Deus me disse, Deus falou, tudo isso, irmãos, parece bíblico, parece ação de Deus, mas no fundo, querido, isso afasta as pessoas de Deus. Uma vez eu ouvi uma história, irmãos, eu tenho medo de contar essa história porque faz tempo que a gente ouve, né? Aí quando vai contar, às vezes não conta mais como ela de fato aconteceu. Mas aconteceu lá em Açailândia essa história de um profeta que chegou na cidade e se hospedou na casa das ovelhas de um pastor colega meu, entendeu? E aí as pessoas, eu não sei porquê, irmãos, na verdade eu acredito que essa facilidade com que nós nos impressionamos com aqueles que dizem assim, Deus está me dizendo, Deus está me revelando, eu acredito que essa facilidade, querido, em ser enganado, é falta de conhecimento da palavra, entendeu? Mas as pessoas são muito suscetíveis a isso. Se alguém chegar perto de você e começar a se tremer todinho, e dizer assim, Deus está me dizendo, irmãos, a gente se emociona, chora, diz besteira, entendeu? Por quê? Porque falta o conhecimento da palavra, querido, na nossa base, na nossa origem. É engraçado, irmãos, eu não ouço isso, eu não sei porquê. Eu já fui para congressos, para vigílias, para retiros, eu já fui para tanto evento na minha vida, mas eu nunca chegou, na igreja lá na Shalom, dona Ana, lá na Shalom, irmãos, está lá, todo mundo para frente, está lá o profeta profetizando. E ele começa, você, e gente caindo, e eu ali. E não tem palavra para mim. Eles estavam comigo, nós estávamos num retiro acolá, e todo mundo caindo, e aquela coisa toda, e eu em pé ali no meio, esperando alguém vir. Parece que Deus não gosta de mim, entendeu? Porque não fala comigo dessa forma.
Irmãos, eu não estou condenando isso totalmente. Aquele casal lá, se eles não atentam, eles iam perder o carro, querido, porque o profeta disse para eles que Deus tinha mandado eles ofertarem um carro para ele. O pastor soube, correu lá, entendeu? E acabou evitando aquilo lá, aquela situação toda. Eu ouvi, irmãos, profetas que chegou para um amigo meu, amigo pessoal, amigo íntimo. O cara tinha uma namorada, a namorada tinha ido embora da cidade, ele estava sozinho. A profeta chegou para ele e disse, ele é da minha igreja, a profeta da minha igreja, todo mundo ali, irmão, tá? E disse assim, fulano, Deus mandou eu te dizer que a mulher que é para ser tua não é aquela que foi embora. A mulher é alguém, e aí ela citou a pessoa. E aquele irmão, muito sincero, disse para ela, irmã, o interessado em casar sou eu. Então, se Deus tem que falar com quem eu vou casar, Ele não tem que falar para a senhora, não, tem que falar para mim, porque sou eu que vou casar. Sou eu que vou casar, entende? Mas muita gente, irmãos, vocês já viram falar de profecia por encomenda, não é já? A mulher está namorando com um cara é gente boa, a profeta é amiga de uma irmã solteirona, que está lá um tempão sem casar, e conversa vai, conversa bem, e aí rola ali uma... O profeta chega lá no cara e diz, olha, Deus me disse que ela não é tua mulher. Tua mulher... Eu sei que isso parece loucura para nós da Kairos, querido, mas tem gente que casa dessa forma. Na verdade, tem muita gente que casa dessa forma. Está abrindo o coração, querido, para o engano. Está desprotegendo o seu coração porque não deu ouvido à palavra. Prefere ouvir o profeta falar. Irmãos, eu vou ser muito franco com você. Se eu estiver num culto e alguém começar assim, ei, lá atrás, você de blusa branca, Deus está me dizendo assim, é você. Irmãos, me permita, querido, mas Deus não é, irmãos, um Deus de recados assim. Você não acha isso em nenhum lugar da Bíblia, nem na história da igreja você não vai ver isso. Deus fala, irmãos, por meio de mensagem assim. Às vezes uma palavra, às vezes um exemplo, uma citação, e Deus fala contigo. Mas sabe por que há profetas assim, querido? Porque a igreja gosta disso. Eu digo a vocês, querido, aqui no púlpito da igreja, alguém assim jamais pregaria. Irmãos, Deus teria que fazer uma obra muito grande no meu coração, né? Deus me quebrantar de um jeito porque eu não abro mão, irmãos. Podem observar, nós estamos há 10 anos já aqui na cidade, querido, mas no púlpito aqui, de fora, pastor Jair, Romildo, e eu não me lembro de o menino do pastor Jair, quando nós estávamos ali na outra igrejinha. Fora disso, os irmãos aqui da igreja, porque eu conheço, porque eu confio. Não cedo, irmãos, não cedo o microfone, porque eu sei, querido, que essas pessoas, muitas vezes, eu lembro de eu estar viajando e chegar alguém aqui e pedir uma oportunidade aqui, os irmãos ficaram meio que agoniados. Ainda bem que não deram, porque nós não fazemos isso, querido, não é hábito nosso. Não é que nós somos melhores do que os outros, irmãos, é porque eu não dou o microfone da igreja para alguém que eu não conheça a procedência. Nem para pregar, nem para cantar, nem para nada, absolutamente nada, entende? Protegemos o nosso coração, irmãos, quando nós rejeitamos o erro e a distorção oriunda de fontes não confiáveis, mas atentamos para o ensino procedente dos lábios de verdadeiros homens de Deus. Não tenho vergonha, irmãos, nem me acho prepotente por isso. Quer ouvir grandes homens de Deus? Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Luciano Subirá, hoje com um pouquinho de restrição, Neil Barreto, entendeu? O reverendo Leandro da Presbiteriana. Bom, como guardar o coração, né? Esse é o nosso tema, né? E eu disse aqui que como proteger o coração, ignorando as falsas orientações. Segundo, querido, já estamos encerrando. Concentre-se no seu destino, irmãos.
Observe isso. Versículo 25 diz assim, olha, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Aí, Eugene Peterson, ele parafraseou esse versículo assim, olha, mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis. É uma paráfrase perfeita desse texto. A ideia do texto, querido, é que nós estamos caminhando rumo a um destino e por isso nós não podemos permitir que sejamos distraídos com as coisas à nossa volta, entendeu? A questão é, não permita que a maldade, que o ressentimento, que a avareza, que a mágoa, a tristeza, a ira, a inveja, a impureza, a fofoca, a idolatria, nada disso, a soberba, a ganância, muita coisa, irmãos, a imoralidade, não permita que qualquer dessas coisas te afaste do teu destino, querido. Caminhe olhando para frente. Há um destino traçado para você. Há um propósito, eu vou falar sobre isso. Há um propósito para você. E você não pode se afastar disso dando atenção àquilo que está à sua volta. Todas essas coisas aqui, irmão, maldade, ressentimento, ganância, ofensa, soberba, imoralidade, tudo isso são atrativos durante a nossa caminhada, entendeu? Que vem para assediar o nosso caminho. Eu lembrei aqui do peregrino. Peregrino sai da cidade da destruição e vai para a cidade celestial. Mais ou menos assim. No meio do caminho, irmãos, existem os inimigos que vão tentar assediá-los para que ele não chegue no seu destino. É isso que está sendo dito aqui, irmãos. Concentre-se no seu destino, querido. Qual é o nosso destino, irmãos? A vontade de Deus. Esse destino determina a rota que nós devemos seguir durante a nossa vida. O que Salomão está dizendo é que nós protegemos o nosso coração, querido, conhecendo o nosso destino e conservando a nossa atenção nele. Não olhe para os lados. Não permita que as distrações, essa é uma palavra que tem me incomodado muito, irmãos. Nós somos muito distraídos na nossa caminhada. Nós gastamos tempo demais com redes sociais, querido. Tempo demais olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, Facebook, entendeu? Pense aí, quanto tempo você gasta por dia com o celular? O celular é benção, irmãos, com toda certeza. Mas quando nós usamos o celular, irmão, de maneira errada, ele se transforma numa ferramenta maligna nas nossas mãos, entende? Se você se permitir, querido, ser distraído, olha, tem gente que é viciada em status, né? Fica ali, olhando. E o tempo sai do WhatsApp, vai para o Facebook, depois vai para o Instagram e fica olhando. Queridos, tem gente que perde 2, 3, 4 horas do seu dia com aquele negócio. Lá na casa da minha mãe, são jogos. Irmãos, eu nunca vi gente tão viciado como os meus sobrinhos. Qualquer hora do dia ou da noite que você chegar lá, eles estão jogando. Agora sem aula, então, quando eu estou lá, eu vou dormir, 1h da manhã, eles estão lá. É o quê? Free Fire, né? Eu não sei nem o que é isso, eu nunca vi. Eu só ouço eles gritando. Um fica no quarto, um fica na sala e ficam brigando entre si o tempo todo. E eu digo, meu Deus do céu. Gente, aqueles meninos gastam numa média de 7 a 8 horas diárias com o celularzinho na mão. Vício puro, irmãos, vício puro. Eu fico pensando, e são mais novos, da mesma idade, mais novos que a minha filha. Minha filha gasta 7, 8 horas estudando, eles gastam isso jogando Free Fire, né? Free Fire, entende? Como é que vai ser, irmãos, o futuro deles? Eu gosto de celular, é uma bênção,
eu me informo de tudo, irmãos. Mantenho a comunicação com todo mundo aqui, tudo na palma da mão, todos os dias, entende? Agora, eu faço isso, querido, por uma necessidade. Se você encontrar jogo no meu celular, eu te dou ele, entendeu? Não há jogo. Aqueles que vêm de fábrica, eu removo, não tem jogo nenhum no meu celular. Não deixo, não tem nada. Todos os aplicativos que tem aqui, irmãos, são necessários. A não ser aqueles que eu não consegui remover ainda, porque vem de fábrica. Uso por uma necessidade, querido. Aqui e acolá, uso por distração. Quando eu gasto muito tempo estudando, entende? Aí eu estou com a mente aqui bem, eu vou lá e aí uso meia hora. Às vezes eu vou para a televisão, assisto um episódio da série que eu estou assistindo, para tentar descansar a mente. Mas não me permito, irmãos, a esses luxos. Distração, querido. Distração. Nós guardamos o nosso coração, nos mantendo focado, irmãos, no nosso destino. E por último, nós guardamos e protegemos nosso coração permanecendo no caminho. Olha o texto, irmãos, 26 e 27. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Quer isso aqui numa tradução bem contemporânea? Olha só. Pense bem antes de dar qualquer passo e você andará sempre pelo caminho do bem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ande pelo caminho do bem. Você percebe como isso é repetitivo? Foque e não se distraia olhando para os lados. Continue focado, permaneça focado. Essa é a ideia do texto. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos criou com um propósito específico, e isso significa que Deus tem um destino para nós. Se você for lá para o Salmo 139, versículo 16, lá está escrito assim: olha, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora, olha o versículo 23, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, aqui nós temos uma pista, querido, de como a gente pode manter-se focado. Primeiro, você precisa saber que Deus tem um destino, tem um propósito para você. Segundo, querido, é bom que a gente busque no Senhor essa sondagem interior para saber se nós não estamos nos afastando dos caminhos do Senhor e indo para um caminho de maldade, entendeu? Agora, preste atenção no que eu vou dizer e eu encerro com isso aqui. São duas coisas. Deus, querido, quer que você não apenas ande honesta e obedientemente, mas que você cumpra o seu destino. Portanto, irmãos, é essencial proteger o nosso coração conhecendo a Deus pessoal e experimentalmente, discernindo a sua vontade revelada, eliminando todas as distrações que nos afastam desse chamado e andando, irmãos, firme e constantemente pelo caminho que Ele nos ordenou. O que Ele está dizendo aqui é que nós protegemos o nosso coração, querido, decidindo andar de acordo com a vontade revelada de Deus e nela permanecendo a qualquer custo. Conheça a palavra, saiba o que Deus quer de você e vá trilhar esse caminho, querido. Não se permita dar ao luxo, irmãos, de ser distraído, de ser interrompido na sua caminhada. Isso vai atrasar, isso vai trazer dores para você. Usando aqui outros textos que eu já preguei aqui, irmãos, Deus nos quer trilhando esse caminho, sem nos desviar para a direita, nem para a esquerda, focado no nosso destino. Quando nós, querido, por alguma razão nos afastamos, lembra lá da ideia de Deus como pastor? O pastor tinha uma ferramenta, irmãos, que é um cajado, entende? Ele é longo e lá na ponta tem uma curva. Aquilo serve para duas coisas. Uma, para bater na ovelha quando ela está teimosa. A outra, quando ela está se desviando, ele puxa pelo pescoço, pelo cajado. Às vezes Deus faz isso conosco, irmãos.
Só que na prática, no nosso viver, isso significa às vezes, irmãos, crises que nós vivenciamos, entende? O cajado de Deus não é que ele vai bater na tua cabeça. Às vezes, irmãos, é ele permitindo você passar por algum tipo de tribulação para que você se volte para ele. Você, quem está acompanhando Romanos sabe, né, que esse é o método de Deus, irmãos. Nós nos gloriamos nas tribulações. Não porque somos masoquistas ou porque temos prazer no sofrimento, mas porque a tribulação produz os seus efeitos em nós, irmãos. Esses efeitos são benéficos. E Deus sabe disso. Então, nós temos um destino e nós protegemos o nosso caminho dessa forma, decidindo andar de acordo com aquilo que nós sabemos de Deus. E mais uma vez, querido, e eu encerro dizendo isso, irmãos, na verdade, querido, toda a mensagem bíblica deveria ser finalizada ou sintetizada a duas coisas. Talvez três. Uma, conheça a palavra de Deus. O que é um cristão, irmãos, sem que ele conheça a palavra de Deus? É um motorista que não sabe dirigir o carro. Entende? É uma assistente social que não sabe atender as pessoas das suas necessidades, dentro da sua área. Um cristão que não conhece a palavra, irmãos, ele está fadado, querido, a padecer na sua caminhada. Como ele se mantém focado, se ele não sabe a vontade de Deus para a sua vida? Como ele permanece no caminho, ou como ele vai rejeitar as distorções oriundas de fontes não confiáveis, se ele não conhece a fonte verdadeira? Então, se você quer proteger o coração, querido, primeira coisa, irmãos, conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, irmãos. Segunda coisa, querido, cultive uma vida de oração, irmãos. Intimidade com Deus. Tempo na presença do Senhor. Busque, irmãos, um relacionamento com Cristo. Não só aquela coisa religiosa e mecânica que a gente faz muitas vezes. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe minha família, que o Senhor salve não sei quem, tem, amém. E sai para fazer os seus afazeres. Não, irmãos. Às vezes quando o tempo está corrido a gente faz isso, mas no geral é bom que a gente tenha um pouco mais de tempo para ficar diante do Senhor. Hoje eu estava lendo um texto, né? Ouça Deus. Ouça. E a gente só ouve, irmãos, quando nós paramos e silenciamos. Eu não sei como corrigir isso na minha oração. Eu digo, Senhor, eu não sei. Eu preciso de uma música sim, para me ajudar, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso esvaziar a minha mente. Mas eu sei que para ouvir Deus, irmãos, eu tenho que silenciar. Os grandes homens do passado dizem que um dos maiores segredos da vida cristã, querido, é você se isolar no canto sozinho com Deus, sem nenhum tipo de distração, nem mesmo esse tipo aqui, ó, de música. É só você e Deus, silenciosamente esperando Deus falar com você. A gente vive num mundo tão agitado que eu não consigo fazer isso. A minha mente funciona a 220 por hora, irmãos. E eu tenho que ficar brigando com os pensamentos para não ter que, entende? Mas nós precisamos dessas coisas, irmãos. Todas as mensagens bíblicas podem se resumir essas três coisas. Conheça Cristo. Conheça a palavra. E tenha tempo para Deus, através da oração. É assim que nós protegemos o nosso coração, irmãos. Se alguma coisa vier a nós, querido, eu preciso filtrar isso. O Charles Swindoll pergunta assim, né? Olha, tente olhar para a sua semana e veja quantas distrações no decorrer dos dias. Quantas distrações batem à nossa porta? Eu gostaria muito, irmãos, de manter uma disciplina. Eu mantenho uma disciplina de estudo, de oração.
Mas ainda falta algumas coisas na minha vida, querido, que eu não tenho e eu me lamento muito por não tê-las. Eu acredito, irmãos, e eu ensino isso, eu não estou dizendo que você deva fazer a mesma coisa que eu, mas eu acredito, baseado naquilo que eu já aprendi na Bíblia e na história dos grandes homens de Deus, que quanto mais tempo você passa diante de Deus, mais probabilidade você tem de receber de Deus uma direção específica para a sua vida e fazer algo que marque a geração que nós estamos vivendo, irmãos. Todos os homens de Deus que eu li experimentaram isso. Anos de busca, até que Deus traz uma palavra. E quando Ele traz a palavra, querido, a vida muda radicalmente. Mas isso implica, irmãos, em foco. Eu preciso desejar muito isso. Eu preciso querer muito isso. Eu preciso proteger o meu coração das distrações e focar realmente naquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se eu não fizer isso, irmãos, eu vou viver a vida. Olha, eu experimentei um pouco esses dias lá em Imperatriz, de alguém que passa o dia trabalhando, né? Se bem que aquilo não é rotina. Porque quando eu sou um homem de rotina, irmãos, quando eu saio da minha rotina, eu me perco. A única coisa que eu mantive em Imperatriz, né, eu mantive um pouco das leituras, não como aqui no mesmo ritmo, mantive as orações, só teve um dia que eu de fato não... Irmãos, pela primeira vez em mais de 15 anos, eu dormi antes de 10 horas da noite. Porque eu durmo 1 hora da madrugada, 1h30, 2 horas da manhã. É meu horário de dormir, entendeu? Mas eu quinta-feira, me parece, quarta-feira, eu estava tão cansado, irmãos, eu tão cansado, que eu coloquei a menina para banhar, foi cedo, mandei escovar o dente, deitei elas lá, e aí eu fui ler. Eu não consegui ler um salmo, eu capotei. Ainda não era 10 horas da noite quando eu dormi. Eu fiquei, foi bobo, meu Deus do céu. Cansado, irmãos. Eu sei que quem tem uma vida assim, querido, pode ter muita dificuldade para concentrar, para orar. Mas eu sei que isso não é um hábito permanente. E aqui na realidade do Buriti, nenhum de nós passa por isso. Tenho certeza disso. Pode trabalhar muito, mas tem a sua folga. Eu quero te dar 2 conselhos encerrando esse culto. Primeiro, querido, se você é alguém que já estava lendo a Bíblia, mas por alguma razão parou, irmãos, volte para o bem da tua alma. Volte. Você não precisa ler 10 capítulos por dia, irmão. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda num ano. O segundo conselho, querido, faça o sacrifício que fizer, irmãos. Arranje um tempo para orar. Pastor, eu não sei orar. Irmãos, escreva numa folha de papel aquilo pelo que você vai orar. E ore de olhos abertos, olhando para aquela folha de papel. Nome de pessoas que você quer que Deus abençoe. Coisas que você quer que Deus faça na sua vida. Escreva, irmãos, para que você consiga manter ali 10 minutos de oração. Mas olhe, querido, não deixe de orar, irmãos. Quando nós não oramos, irmão, nós nos afastamos de Deus. Isso é natural na nossa vida. Nós esfriamos. Com isso nós desprotegemos o nosso coração. Guarde o seu coração, irmãos. Acima de todas as outras coisas, guarde o seu coração. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos em Tua presença. A mensagem de hoje é muito simples, Pai. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vimos, Pai, que guardar o coração é pôr sentinela à porta desse coração, Senhor. É vigiá-lo dia e noite, meu Deus. Também vimos, Pai, que nós podemos fazer isso, Senhor, não dando ouvido às distorções, rejeitando as distorções. Não dando ouvido, Senhor, meu Deus, a informações equivocadas, Senhor, meu Deus. Nós fazemos isso andando, meu Deus, no caminho que o Senhor traçou para nós. Permanecendo nesse caminho, nos livrando das distrações da vida, Senhor. Eu sei que não é fácil, Pai. Eu sei que nós precisamos da Tua palavra.
para que ela aponte o norte para nós, Pai. Para que ela aponte esse caminho que nós devemos andar, Senhor. Eu sei que nós devemos dar ouvido, Senhor, às instruções que o Senhor tem para nós. A Tua vontade revelada que é a palavra, Senhor, meu Deus. Também sei que nós precisamos, Pai, cultivar uma vida de oração. Por isso, eu encerro esse momento, Pai, te pedindo que o Senhor nos ajude. Pai, nos ajuda. Pai, nos dá graça, por favor. Não deixe que a mornidão tome conta do nosso coração, Senhor. Não deixe que o comodismo se assenhorie da nossa vida, Senhor. Mas por amor do Teu santo nome, desperte-nos para uma vida de santidade, para uma vida de oração, para uma vida de leitura da palavra, para uma vida de busca constante. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.